Olá, pessoal. A gente está aqui com o jornalista, escritor Luiz Costa Pinto, Lula Costa Pinto para os íntimos. E não sei se vocês conhecem ele, ele acabou de lançar um livro chamado Trapaça, sobre a história que ele acompanhou de perto do governo Collor e outros bastidores da política, né, Lula? Isso. Bom, eu estou com ele aqui, se você me permite, nesse canal maravilhoso. Esse é o Trapaça, é o volume 1 da Trapaça, Saga Política no Universo Paralelo Brasileiro. Está à venda, está nas livrarias, está nas lojas online, sobretudo na Amazon. E eu acabei de concluir também, ele está aqui com espiral, porque está só na cópia impressa, que foi o que eu mandei para a editora, né? O livro está em processo de industrial, né? Pessoal, o Lula ficou muito famoso no final dos anos 80 por ser o repórter que fez para a Veja aquela famosa entrevista com Pedro Collor, que acabou resultando no impeachment do Collor. Começo dos anos 90, hein? Eu sou velho, mas não... Verdade. É porque como eu cheguei aqui em Brasília em 89, eu sempre acho que eu confundo as datas. Mas já foi em 91, né, Lula? Foi 92, né? O impeachment foi em 92. Né? Eu cheguei em Brasília em 91. Mas, bom, o primeiro volume de Trapaça pega... E que, nesse momento que a gente está vivendo, o momento político, eu falo, depois vamos falar da questão da pandemia e da crise, o reflexo na nossa política local, mas para não... vamos dividir em dois momentos aqui a conversa. Certo. Mas o volume 1 de Trapaça, Sinara, e é um prazer muito grande para mim estar falando nesse canal, no canal que você construiu, eu venho acompanhando ao longo do tempo. Socialista Morena é hoje, né, um case de sucesso nessa... Antigamente, né, quando a gente já era velho, se falava blogosfera, que não é mais, entendeu? Ou seja, na rede não existe mais a palavra blogosfera, até porque, e isso eu dizia desde sempre, quando eu saí de redações, e por que você não cria um blog? Eu falava assim, blog é o seguinte, é egotrip de jornalista de pijama, né? E, de fato, o blog nem existe mais, mas isso que você fez, um canal, né, é uma coisa sensacional. E eu acho que esse terminará sendo o caminho, né, para a imprensa a gente estar se reinventando. Bom, voltando à Trapaça. Estou fazendo um parênteses aí, eu nem chamo de blog, eu chamo de site no meu caso, porque o blog era uma coisa mais pessoal, né, Lula? Era uma coisa que a pessoa fala de primeira pessoa, e no meu site hoje existe a possibilidade de várias pessoas escreverem, tem vários autores convidados, tem artigo da Márcia Tiburi recente, o Lula, quando quiser escrever, está sempre convidado. Tá bom, escreverei. Né? Mas, então, o volume 1 de Trapaça pega os 5 meses em que vivenciamos o processo do impeachment do Collor. Foram apenas 5 meses entre o Pedro Collor dar a entrevista à Veja e o Collor sair do Palácio do Planalto. O ano de 92 começava com o governo tentando se reinventar e tentando se fortalecer, chamando o PFL para dentro, algumas pessoas do PSDB, fazendo uma alteração ministerial. O Collor, isso a gente está falando de março. Sim. No começo de maio, o Pedro decide, foi um processo de convencimento que durou mais de um ano, né, de aproximação e de convencimento que ele deveria falar para mim, mas foi só no começo de maio que ele resolve, então, dar a entrevista para a Veja. E a situação política se deteriorou numa velocidade brutal naqueles 5 meses que durou o processo de impeachment. E eu digo mais, hoje a gente vive um processo que eu não acho que vai chegar ao impeachment,
porque eu acho Eu que... até queria perguntar isso para você, porque as pessoas adoram comparar o momento com o impeachment do Collor e também a pessoa do Collor com o Bolsonaro, o que particularmente eu acho injusto com o Collor. O que é que você acha? Acho, concordo plenamente. O Collor, ele tinha um projeto político e um projeto de operação do poder. Não soube executar em determinada medida e errou em tudo em outra medida. Mas o Collor tinha, então, esse projeto. O Bolsonaro chegou ao poder sem projeto algum. E isso era óbvio que ia dar errado. E eu não estou falando, não é engenharia de obra feita. Lá atrás, antes mesmo do segundo turno, eu tentava argumentar com as pessoas que iriam votar nele, Do Bolsonaro. que não daria, que daria errado, né? Porque era óbvio que daria errado. E era óbvio que pela personalidade dele, que a gente conhece, porque a gente viu esse calhorda, né, se forjar dentro do Congresso, e falo tranquilamente, o presidente da República é um calhorda. E isso é uma palavra leve para defini-lo. Mas nós que vivemos, que vivenciamos a construção dessa personagem, nós sabíamos que ia dar nisso, né, Sinara? Né? Era claro que ia dar nisso. Uma coisa Né? que me chama muito a atenção, Lula, desculpa te interromper, é o fato de que o Collor jamais, com todos os defeitos que ele tinha muitos defeitos, ele jamais foi defensor da ditadura. Pelo contrário. Não, é verdade. Não, e uma coisa que assim, é uma coisa tão interessante nesse livro, que eu revivi, para escrever esse livro, eu revivi aqueles momentos. O Collor teve chances de dar golpe. O Collor teve chances de se recompor com a política também, e não conseguiu. E uma coisa bonita desse livro é ver, a posteriori, as posições do Ulisses Guimarães. O Ulisses era contra o impeachment. Olha só. E o Ulisses era contra o impeachment, não porque ele fosse Collor, mas porque ele tinha medo de acontecer com o impeachment do Collor, que não aconteceu, o que aconteceu com a sociedade brasileira no impeachment da Dilma. Ou seja, um divórcio entre a sociedade civil e as instituições e o Estado democrático de direito. E ali não aconteceu, por quê? Porque o impeachment do Collor, ele uniu o país. Ele uniu as instituições. E aí eu coloco a imprensa como instituição. Porque nós trabalhamos, sim, pelo impeachment. Por quê? Porque nós sabíamos que o governo não tinha mais condições de governar. Sim. E houve um grande encontro em torno do governo Itamar. E quando começa o segundo volume. O segundo volume de Trapaça, que é o que está na editora, ele começa naquela madrugada em que antecede a notificação do Collor. E veja bem, eu costumo dizer que o Trapaça 1, que o impeachment, ele é um livro cheio de spoilers. Você sabe como começa uma entrevista do Pedro à Veja, como termina, o Collor foi cassado. Então, não é um recontar da história. O que é interessante são as histórias, os bastidores que estão ali dentro, que são bastidores da política e da imprensa. Uhum. E o Trapaça 2, aí eu abro o leque temporal, ele vai do início do governo Itamar, ali em setembro de 92, né? Na verdade, em primeira semana de outubro de 92, e vai até abril, maio de 99, que é quando eu digo que terminou o governo Fernando Henrique, ainda em 99, quando o Chico Lopes, que tinha sido presidente do Banco Central, e estava no Banco Central quando aconteceu a maxi-desvalorização do real no início do governo Fernando Henrique, em janeiro de 99, início do segundo governo Fernando Henrique, em janeiro de 99, a maxi-desvalorização que levou ao escândalo do Marca Fonte Sindan, e ele foi preso.
o Fernando Henrique vinha da operação de alguma forma bem sucedida de 2 escândalos, o dossiê Caimã, que era um papelório falso, que tentou ser usado contra o Fernando Henrique e não deu certo porque eram papéis falsos. O caso da Telebrás, da privatização da Telebrás, quando veio à tona a gravação das conversas que ocorreram ali via BNDES, na central telefônica do BNDES, durante o processo de privatização da Telebrás, e aí, por fim, culmina no 3º escândalo do começo do 2º mandato do Fernando Henrique, que foi o caso Marca Fonte Sindan. Uhum. E na hora que você vê um ex-presidente do Banco Central ser preso dentro do Congresso, encerrou. O Fernando Henrique quebrou o cristal, quebrou o lustre, rasgou a fantasia. E ali, os 3 anos que se deram até a eleição do Lula foram consequência desse início de 2º mandato do Fernando Henrique, que foi um 2º mandato muito ruim, muito mal feito. Agora, o Cacete Planeta chamava de FHC de fazendo hora no cargo, porque ele não fazia nada, era uma coisa paradona, né? Exatamente, é isso. E o livro é contado em ritmo de thriller também, entre imprensa e política, né? E aí tem um caráter de narrativa pessoal, porque existe um narrador no livro, o narrador sou eu, que nesse 2º volume, no 1º volume eu estou na Veja, né? No 2º volume eu começo na Veja, são alguns anos, né? O intervalo temporal... Você ficou quanto tempo na Veja? Eu fiquei na Veja de agosto de 1990 até maio de 1996. Quase 5 anos e meio, né? Quase 6 anos. Comecei em Recife, né, como chefe da sucursal do Recife, e vim para cá, fui subeditor, editor e chefe da sucursal do Brasil. Gente, ele era bem novinho, viu? Tinha 20 e poucos anos. O Lula está agora com 51 anos. Eram outros tempos, exatamente. Então é isso, Sinara. Agora eu vejo com muita tristeza. Por que eu te falo que o Bolsonaro se distancia do Collor nessa coisa de não... Porque o Collor, quando começa o governo, eu lembro como hoje, outro dia eu estava relembrando no Twitter isso, Lula. Quando começa no governo, os generais ainda estão assanhados. E o Collor dá um chega para lá nos generais. O Newton Cruz é mandado para a cadeia. Então, não tem essa de que Collor e Bolsonaro, ambos, de alguma maneira, se pareciam nisso. Não. Nisso, eles eram completamente diferentes. O Collor governou na democracia, tanto é que ele aceitou democraticamente o resultado do impeachment, né? Exatamente. E sobre essa questão do impeachment, eu queria te perguntar, você acha, Lula, que no meio dessa pandemia há clima para fazer impeachment no Brasil? Não há clima e não há tempo. Argumento há, mas não há clima e não há tempo, porque o impeachment pressupõe uma série de ritos legais, né, e prazos que você não tem, né, nesse momento. Você até distorce o motivo gerador do impeachment. Eu costumo dizer que o golpe que nós tivemos em 2016, que foi um golpe jurídico, parlamentar, classista, com uma componente militar, porque ele só aconteceu, o que amalgamou tudo foi uma certa conspiração de dentro dos quartéis, mas foi preciso forjar um fato gerador, né, que foram as pedaladas fiscais, que só existiram como legislação contra a Dilma, depois deixaram de ser, né? Então, mas ainda assim, você teve que fazer com que todo o processo fosse respeitado. E nós não temos esse tempo. O Congresso não pode se reunir em razão do coronavírus. É inimaginável você, né, fazer as demoradas, as problemáticas sessões de cassação na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão do Impeachment, depois do plenário. Então, esqueça.
o impeachment tradicional não acontecerá. Agora, tem alguns cenários aí que se colocam. Primeiro, essa corporação, nós temos que separar o Bolsonaro dos militares. Eu te diria que há militares dentro do governo, mas esse não é um governo dos militares ainda. O vice é militar, mas ele cumpriu um rito da democracia. Ele foi eleito na chapa junto com o Bolsonaro. Uhum. Ele é uma personagem talvez até mais dura, até por ter formação intelectual que o Bolsonaro não tem, até por ter um preparo militar de fato, ele é general, preparo que o Bolsonaro não tem, porque o Bolsonaro ele saiu dos quartéis aos 30 e poucos anos, praticamente expulso. Expulso por quê? Porque ele foi um traidor da farda. Né? Então, você não pode ligar o Bolsonaro aos militares. O que acontece nesse momento é que há um constrangimento do núcleo militar que está instalado no Palácio do Planalto com esse palerma, esse personagem parvo, sim, né, que é o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tem uma coisa que esses militares não têm, a popularidade, certo? Então, para esses militares fazerem alguma coisa... Até anteontem é figura de linguagem, porque o Bolsonaro está em uma escalada acelerada para baixo, assim, a curva da contaminação do coronavírus para cima e a curva da popularidade do Bolsonaro é um mergulho profundo. Uhum. Porque ele errou a mão, ele errou o discurso, né? Isso começou naquele domingo em que ele apareceu naquela manifestação que já era minoritária. Uhum. Ele foi a ela vestido com a camisa da CBF, a branca, né? Ali, naquele momento, 12 horas medido, Bolsonaro perdeu 60% do seu estoque de apoio nas redes sociais, do apoio orgânico, né? Tirando os bots, tirando os comprados que ele tem. Sim. Sinara. Você acha então, que... eu achei particularmente uma porquice aquilo ali, pela ótica das pessoas, uma pessoa que provavelmente, possivelmente, né, tem chance de ele estar infectado. Né? Até agora tem chance dele estar infectado. Você vai num grupo com aquela mão apertando, eu acho que o Aroeira, o cartunista do Brasil 247, foi muito feliz numa charge que ele fez, mostrando a mão do Bolsonaro suja. Isso não pega bem na classe média, né, Lula? Agora, não pega e não pegou, isso. Eu tenho dúvidas sobre esses militares aí, porque até onde eu sei, a tropa é toda bolsonarista, né, Lula? E ele ainda tem também um domínio muito forte sobre as polícias militares. Eu acho que ele tem mais domínio sobre as polícias militares, que são, em grande medida, que abrigam núcleos milicianos, não é só no Rio de Janeiro, o fenômeno das milícias não está só no Rio de Janeiro, ele está generalizado, eu te diria, nas 27 unidades da federação que tem polícias militares, né? As milícias existem. A adesão dessas milícias e dessas polícias militares, até pela qualificação ou desqualificação do policial militar em relação aos militares das Forças Armadas, né? A adesão ao bolsonarismo é maior. Entre os oficiais, eu te digo que hoje o Bolsonaro é um personagem estranho, porque ele perdeu muito do apoio que ele tinha. Há, como eu te disse, um constrangimento entre os oficiais em razão da perversidade social inerente à figura do próprio Bolsonaro.
né? E esse constrangimento ele está se alastrando rapidamente para determinados setores dos militares. E Tomara! o próprio general Heleno, que eu chamo de nanogeneral, o nanogeneral Heleno, Uhum. ele perdeu muito da expressão de poder e da admiração que ele tinha entre os generais, mesmo os de pijama, né? O Mourão, que tem sabido conservar uma distância profilática em relação ao Bolsonaro, o Mourão está crescendo em muitos setores da sociedade. E agora, o que é que nós estamos vivendo? Nós, assim, sem fazer juízo de valor, mas nós estamos vivendo uma crise de autoridade e de ausência do Estado como instituição, como ente de poder. Sim. Uma ausência do Estado em relação à crise. Nós não temos alguém que organize o governo, que organize o país, né, de forma vertical. E o que é que isso levou? A uma dispersão de poder. Virou o governo Sarney, onde você tinha uma federação de governadores que mandava mais do que o Sarney, né? E essa federação ela era comandada pelo Quércia, porque governava São Paulo. Sim. Mas aí você tinha uma prevalência também de algumas personagens, como Miguel Arraes, em Pernambuco, o Valdir Pires, na Bahia, pelo esclarecimento que eles tinham, né? Você tinha o Pedro Simon no Rio Grande do Sul. Então, esses personagens ganharam a proa. E o que está acontecendo agora, nesse momento, é isso. Os governadores, o Congresso, né? Um pouco o Judiciário, falo um pouco, porque nós temos no Judiciário uma combinação meio complicada, quer dizer, a juventude do Toffoli, juventude em relação aos outros, ele tem nossa idade. Sim. Mas a juventude e um certo despreparo do Toffoli, né, que será sucedido pelo Fux, que dos 11 ministros, e será sucedido esse ano, dos 11 ministros, é o mais emblematicamente complicado ali da corte, né? Mais comprometido com o Moro, vamos ser claros, né? Isso, mas comprometido com o Moro e que tem algumas histórias, né, que são meio nebulosas e um comportamento muito errático, muito gasoso. Pronto, o Fux é um ministro muito gasoso e é complicado para esse momento. Uhum. Lula, me diz uma coisa, tem um aspecto que eu acho que Collor e Bolsonaro se parecem, que é uma certa confusão mental, né? Você acha que o Bolsonaro... Houve um momento no impeachment que as pessoas duvidavam um pouco do... como é que se diz? Da lucidez do presidente, certo? E esse momento nós estamos vivendo. Tem muita gente que tem dúvidas se o Bolsonaro passaria num exame desses de mentais, né? Um exame para ver se ele está em pleno poder de suas faculdades mentais ou não. Tentaram fazer isso com a Dilma andava de bicicleta durante o processo de impeachment, né? Isso. Mas o Bolsonaro e o Collor me parecem que são um pouco parecidos nesse aspecto. Ou você acha que o Bolsonaro é menos maluco do que parece? Não, eu acho que o Bolsonaro ele pode vir a enlouquecer, mas ele não é louco. Ele é Primeiro, por que ele não é louco? Aí é o teste do método. Ele tem método? Tem. Ele botou um objetivo e percorreu um caminho até lá? Sim. Então ele não é louco. Porque se ele fosse louco, ele não tinha método. Se tem método, não é louco. Né? E dentro dessa... Mas ele tentou nos colocar a todos dentro dessa lógica maluca dele, né? E a lógica maluca dele é vender o caos para governar, dividir a todos para governar
criar uma figura de destruição aonde ele surgiria como o grande salvador. Isso ganha a eleição, tanto que ganhou, mas não governa. E era essa questão do não governo que estava contratado. Foi muito engraçado. Nesse livro do volume 2 de Trapaça, é muito interessante, porque eu fui o último jornalista que falou com o PC vivo. Eu estive com o PC na quinta-feira da semana que ele morreu. Ele morreu na madrugada do domingo. E eu estive por quê? Porque eu tinha trocado de emprego, eu saí da Veja, fui para o Globo, e tinha feito a minha primeira especial de domingo, que era justamente com o PC, que estava se preparando, PC Farias, para sair da cadeia. PC Farias, gente, o tesoureiro do Collor, né? Para quem é mais jovem que a gente que não conhece. É mais novo. E é muito engraçado, porque eu fui rever a entrevista que eu fiz com o PC antes de ele ser assassinado, e que foi publicada no Globo. Quando o Globo estava circulando com essa entrevista, com essa matéria, o PC estava assassinado, né? E o PC dizia: nós, eu e o Fernando, erramos na operação política. Nós erramos por quê? Porque nós deixamos o governo do Fernando parecer um governo Sarney, né? E não era um governo Sarney. Nós tínhamos... ali já era governo Fernando Henrique, né? A gente estava em 1996. Era o governo Fernando Henrique. Aí ele dizia: olha esse governo. E tinha acabado de ter o salvamento dos bancos, do Banco Econômico, do Banco Nacional. Banco Nacional que pertencia ao sogro do filho do Fernando Henrique, ou seja, ao co-sogro do Fernando Henrique. Uhum. E ele dizia: imagina se o Fernando, no caso o Fernando Collor, imagina se o Fernando desse 5 bilhões de dólares, que foi o valor da salvação do Banco Nacional, 5 bilhões de dólares para salvar o banco do co-sogro dele. Imagina. Ele estaria caçado. O Fernando não está, o Fernando Henrique. E não está por quê? Porque o Fernando Henrique acertou na política, tem a operação política, conversa com todo mundo no Congresso. É claro, é claro. Aí eu fui rever, e coisa que a Dilma não fez também. Exatamente, tá? É isso que eu ia te falar. A Dilma repetiu esse mesmo erro aí que o PC... Repetiu esse erro do Collor. Repetiu. E hoje eu te digo, com o conhecimento que eu tenho, o Bolsonaro não tem, hoje, trabalhando por ele no Congresso, 120 parlamentares. Porque os parlamentares já descobriram que dali não vem nada, que não existe uma linha, não existe um projeto de país, né? E com isso o parlamento só não vai caçar por impeachment porque não tem tempo para fazer isso e não tem condição de fazer essa reunião. Mas o que eu acho é que o Bolsonaro, que é um personagem que não trabalha, que não sabe liderar, que não sabe governar, que não sabe gerir, que não tem autoridade moral, o Bolsonaro ou ele vai desistir ou ele vai ser ejetado do poder pelos próprios anticorpos que ele tem dentro da sua estrutura de governo, né? Porque está começando a ser construído uma estrutura de repelir o Bolsonaro dentro do próprio governo dele. Você acha, então, que é possível que não haja impeachment, mas que haja uma... como é que eles estão usando aí o termo? Tirar o cara do cargo, né? Considerá-lo incapaz. O incapaz. O incapaz, ou ele vai desistir. Eu sempre disse que achava que o Bolsonaro não chegava ao fim do governo e que a solução dele não era nem Dilma nem Collor, era Jânio. E outra. Será, Lula, que você aposta na renúncia, então? Eu aposto que ele não chega ao fim. E o caminho dificilmente será um impeachment. Mas eu acredito que, pelo perfil que o Bolsonaro tem, se ele cair, ele cai atirando. Cai nada. É frouxo. Essa é uma...
É Eu acho que frouxo. vai fazer um escândalo, tentar uma quartelada final. Não, não. Uma quartelada, não. Né? E outra, o suicídio. Só os grandes personagens da história têm a grandeza do suicídio. O suicídio do Vargas foi é, de uma grandeza pessoal muito grande e foi para não enfrentar aquele constrangimento que os militares estavam levando a ele, injusto. Uhum. E o Bolsonaro não tem a grandeza dos suicidas, né? E o Bolsonaro é frouxo, é frouxo, como os filhos são, entendeu? Uma arrogância Gravateiro, né? de boçal, são boçais, Uhum. mas uma vez apertados, afrouxam, né? E os militares sabem disso, né? Mas e aí como é que a gente fica? Esse homem sai e a gente fica na mão do Mourão, é isso? É troca 6 por meia dúzia? Eu acho que se for para a gente seguir minimamente o caminho institucional, é isso. Né? E não vejo o Mourão como um ditador. Não vejo o Mourão como ditador ainda. A minha memória Posso do queimar Mourão, a língua, a minha sempre, memória do sempre Mourão queimar a língua. é ele ameaçando como comandante militar do Sul, ameaçando a Dilma, falando de ditadura. Não vejo muita diferença. Agora Não, ele está no concordo com cargo. você. Hã? Concordo com você, mas também vamos fazer aqui começar a falar disso botar o carro na frente dos bois e fazer astrologia, né? Então não sejamos astrólogos, como o conselheiro do presidente, Olavo de Olavo. Carvalho. Não sejamos astrólogos, né? Mas eu não vejo que seja a mesma coisa, porque eu acho que ele vestiu o terno da institucionalidade. Você acha que um indício de que o Mourão está preparado ou está esperando ser ungido presidente é o fato dele ter criado aquele apelido de Eduardo Bananinha para o filho do Bolsonaro, que realmente não ajudou em nada. Para aquele cara que já tinha uma fama ruim a respeito de certos aspectos da anatomia, digamos assim. Ser Uhum. chamado de Eduardo Bananinha não ajudou muito, né, Lula? Isso, não ajudou, e eu acho que, mas mais do que isso, o saber guardar o silêncio do Mourão é um fato que faz com que eu ache que ele está se resguardando, que ele está se preparando. E vem cá, ele é um general. Generais são sempre melhores que capitães, porque tiveram uma formação. Você pode discordar da formação, mas tiveram uma formação. Ele sabe planejar, ele é um militar. Militar tem visão estratégica. Você pode discordar da visão estratégica. Eu discordo muito. Aliás, falam inglês perfeito o Mourão, hein? Eu já vi ele falando inglês perfeitamente. Não só inglês, tá? Ele fala 4 línguas além do português. Olha né? só. Ele fala inglês, ele fala francês, ele arranha o alemão e ele fala espanhol. É um preparado, então, o cara. Não, ele é preparado, ele morou na Amazônia, ele conhece o Sul, ele tem cabeça estratégica e, sobretudo, ele sabe calar. Não é fácil para um general. Veja bem, o general Santos Cruz, que foi o primeiro dos militares a entregar o chapéu, era extremamente bem preparado, talvez o melhor preparado de todos, mas não aguentou, não ficou calado, não aguentou a humilhação, que para eles é uma humilhação, de ver um desertor, que é o Bolsonaro, pontificar sobre a farda, sobre a corporação. Né? E ele saiu, foi embora. O Mourão está tendo essa paciência de quem espera o momento, mas está dialogando com todos e está reunindo apoios. E se você olhar hoje, o Bolsonaro colocou a âncora dele no Paulo Guedes, a outra âncora no Sérgio Moro
né? E a terceira âncora na popularidade. Ele não tem a popularidade. O Sérgio Moro hoje tanto faz como tanto fez, porque aquelas questões que o levaram ao governo hoje são absolutamente irrelevantes, porque os fatos atropelaram o projeto de poder que ele tinha. E aí vamos falar de Paulo Guedes. O que significa o Paulo Guedes no governo hoje? Nada. O Paulo Guedes é um ultraliberal. E o Estão falando que ele vai ser trocado pelo presidente da Caixa, né? Estão falando. O momento pede keynesianos, não pede mais ultraliberais. O momento pede pessoas que defendam o Estado forte, o Estado gestor, o Estado intervencionista. Né? É isso que ele não consegue fazer. Sim. Né? Então, ele também não tem mais aquele Paulo Guedes que ele vendeu para o país, porque aquele Paulo Guedes não serve mais. As pessoas vão querer um ente de Estado que seja forte, intervencionista e gestor. É o Bolsonaro? Não. Quem é? Sem criar ruptura. Quem é? Mourão. Credo. Tá bom, Lula. Olha, muito obrigada pela entrevista. Pessoal, a gente vai fazer sempre mais entrevistas. O Lula é o meu primeiro convidado. E vamos ver se a gente... Sabia. Pois é. Eu agora estou começando a fazer entrevistas aqui no canal. Meu canal... É porque eu estou fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, Lula, que acabou que o meu canal no YouTube estava um pouco abandonado. Mas a gente está retomando aqui agora. Sinara, adorei, né? E muito bom te ver também, porque Brasília, apesar de ser um ovo quadrado dentro de Goiás, a gente não se encontra por aí, né? Muito menos nesses tempos de confinamento, né? Que sorte mas que você teve. Ótimo, e aqui, ó, sempre às ordens. Que sorte que você teve de ir para a Índia antes disso, hein? Caramba, eu estava pensando nisso hoje. Puxa vida. Exatamente. Obrigada, hein? Beijão. Nada, um beijo, obrigado.